É verão, mas o tempo muda tanto. Uma semana seca, outra chuvosa. E haja imunidade para combater os reflexos no nosso corpo. Conversamos com um especialista sobre os possíveis danos ao sistema respiratório. O clima é sempre importante para um bom funcionamento das vias aéreas, né, da via respiratória. Desde o nariz até a entrada do pulmão, aquela mucosa, o tapete mucoso que reveste, para esse mecanismo de defesa funcionar bem, que é a filtragem, a umidificação e a retenção das impurezas, precisa de uma certa temperatura e uma determinada umidade relativa do ar. Então, em torno de 20 graus de temperatura e, em média, 50% a 60% de umidade relativa do ar. Abaixo dessa umidade relativa do ar, como há dias atrás, né, por exemplo, esse tempo, essa estiagem bem prolongada que teve dias atrás, aquelas pessoas que são geneticamente suscetíveis, quer dizer, ela tem predisposição genética, elas sofrem mais. Então, elas têm maior chance de ter as gripes, os resfriados, as viroses respiratórias e as suas consequências, que é a sinusite, as infecções de ouvido nas crianças, as amidalites e os problemas de pulmão, a asma e a bronquite asmática, né? Então, a pessoa que tem a rinite alérgica, a bronquite, a asma, diante dessa situação, desse clima, elas têm uma chance maior de desenvolver as complicações. Doutor, quando a pessoa percebe que o tempo vai mudar bruscamente, ela pode se prevenir de alguma forma? Então, não tem muito o que fazer. Por exemplo, no tempo seco, de repente chove, esfria, a temperatura cai um pouquinho, né? Vem a rinite, a gripe, o resfriado. A pessoa que, por exemplo, a criança acorda de manhã para ir para a escola. Então, mudou o tempo, ficou um pouquinho mais frio, procura se agasalhar, né? Porque aí a chance de pegar uma gripe, um resfriado e as suas complicações diminui um pouquinho. Agora, é difícil, né? Aquela pessoa que tem já predisposição genética, ela pode começar, por exemplo, com uma garganta irritada, o nariz trancado, uma coriza. Então, nesse momento, ela deve já procurar um tratamento médico para que regrida esses sintomas, que eles não progridam e não apareçam as suas consequências, né? Em relação às inflamações na garganta, o que o doutor aconselha? As inflamações na garganta, elas podem ter várias origens. Pode ser que seja uma pessoa alérgica, por exemplo, aquela pessoa que tem as faringites alérgicas de repetição, controlando a alergia, a faringite automaticamente controla. Tem gente que tem as amidalites, crianças e adultos também, mais frequente nas crianças. Aquela amidalite é causada por bactéria, que é aquela amidalite que forma placas de pus, que dá febre alta, que tem que tomar antibióticos repetidas vezes ao longo do ano. Essas crianças têm duas alternativas: fazer um tratamento para melhorar a imunidade, a resistência, algumas vezes dá certo, outras vezes não, ou depende da frequência, da quantidade de uso de antibiótico e da frequência das infecções, a cirurgia é o tratamento que vai resolver em definitivo. De maneira geral, procura sempre um especialista ao notar algum tipo de sintoma diferente. Qualquer sintoma de respiratório, de garganta, sinusites, as alergias, se esses sintomas aparecem com muita frequência, incomodam, interferem no dia a dia, no trabalho, atrapalham o sono. Muita criança, por exemplo, não dorme direito, não tem aquele sono restaurador, né? Então no dia seguinte fica mais nervosa, mais agitada, não aproveita direito a escola. Às vezes acontece isso até com adulto também. Então, nesses casos, o tratamento, o diagnóstico, nem sempre é necessário operar, nem sempre é preciso cirurgia, né, mas sempre o objetivo do tratamento, seja ele cirúrgico ou não, é devolver a normalidade para as pessoas, para o paciente.